Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. É um prazer mais uma vez nós estarmos aqui para a gente poder compartilhar conhecimento. Eu peço que vocês já de antemão façam a sua inscrição no nosso canal, curtam, compartilhem, façam comentários, podem mandar perguntas, seja pelo meu Instagram, seja pelo YouTube. Nós teremos um imenso prazer em responder, eu e meus amigos aí que trabalhamos nesse canal. Seja muito bem-vindo, a casa é sua. Saiba que estou em oração pelos nossos inscritos, em oração pelos nossos seguidores, pedindo a Deus que nos abençoe, pedindo a Deus que sempre nos ilumine. No dia de hoje a gente vai falar, como vocês viram aí o tema, a gente vai dar uma introdução às aparições de Nossa Senhora. Nós queremos estudar então esse fenômeno espiritual. Eu já estudo isso há algum tempo e quero compartilhar com vocês algumas coisas aí que a gente tem estudado, a gente tem visto e até mesmo debatido. Eu quero dar então essa introdução, né, para depois nós estudarmos as aparições efetivamente. Então a gente tem o projeto de estudar a aparição, fazer o vídeo, né, gravar uma aula com a aparição de Nossa Senhora de Natividade, Nossa Senhora de Fátima, a princípio, né? De um modo muito particular, isso nasce de uma visita minha a Fátima. Eu tive a oportunidade de visitar a Fátima em 2020 e sem colocar aí muitos detalhes, enquanto eu rezava junto à imagem, próximo à imagem de Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora colocava no meu coração que eu visitasse santuários marianos. Ela me descreveu até mesmo os santuários que eu deveria visitar e dizia que seria com um amigo, alguém que ela me indicaria e que eu estudasse. Ela me daria então um livro para que eu pudesse ler, estudar e aí eu pudesse escrever sobre esse assunto. A gente vai, com a questão do canal, eu quero aí trazer para vocês esses estudos, né, trazer toda essa experiência minha em relação a visita a estes santuários e posteriormente trabalhar então com, quem sabe aí, com a graça de Deus, cumprir esse pedido dela, tão particular e tão especial, de que a gente possa escrever sobre as aparições. Então sinta-se muito bem-vindo aí a esta conversa. É assim que nasce, né, o desejo de trabalhar e de falar sobre esses assuntos. Eu preciso então peregrinar a estes lugares ainda. Mais à frente, aí eu vou deixar de dever de casa para vocês, a gente vai trabalhar a aparição de Nossa Senhora em Natividade, próxima a Quinta Peruna, poucos quilômetros aqui, algo em torno de 40 quilômetros, né, mais ou menos. E a gente vai trabalhar o livro, né, que chama Eu Vi a Mãe de Cristo. É um livro contendo uma espécie de diário do vidente, que é o Fausto, que foi compilado, trabalhado então com alguns comentários também do filho. Eu preciso conseguir ainda a liberação dele para trabalhar os trechos. Ele retém os direitos autorais do vídeo e aí eu tenho o e-mail dele já, vou entrar em contato e pedir para poder trabalhar as partes em particular, porque eu não posso, porque ele retém esses direitos autorais. Mas fica aí o dever de casa de você, quem sabe, visitar então o santuário e ler este livro. A gente vai trabalhar então a aparição e é muito, muito interessante, tem muita coisa muito valiosa aí que a gente pode agregar. E mais à frente, né, depois que a gente vai trabalhar outros assuntos, mas mais à frente nós vamos trabalhar a aparição de Nossa Senhora em Fátima. O livro é este aqui, são as Memórias da Irmã Lúcia, né, um livro um pouquinho maior. Esse aqui foi o livro que Nossa Senhora me indicou em Portugal, para que a gente pudesse então trabalhar. Então fica aí o dever de casa para a gente poder acompanhar juntos então este tema. Nós vamos trabalhar então as aparições, conversar sobre este assunto. E aí eu quero dar essa introdução sobre as aparições de Nossa Senhora, né? Sejam muito bem-vindos, como eu já disse. Vamos estudar juntos aí esse assunto tão interessante, né? Eu quero dar essa introdução às aparições de Nossa Senhora e, a princípio, a gente precisa colocar as aparições no contexto da nossa fé. A gente tem que tomar cuidado com os dois extremos aqui, porque nenhum deles nos interessa, nenhum deles faz bem.
né? Tanto aquelas pessoas mais piedosas que às vezes acabam ou por simplicidade ou por ignorância adotando tudo aquilo que vê de um modo quase que infantil, isso não é positivo. Mas também uma visão muito teologal e muito restrita também atrapalha a nossa fé. A nossa fé, como eu sempre digo, é a fé em uma pessoa, em nosso Senhor Jesus Cristo. E não em uma doutrina, mas em uma pessoa. Jesus é o Filho de Deus. E a partir disso, outras tantas verdades são... nós obtemos, então, outras verdades, mas o fundamento, então, da nossa fé, a verdade por excelência, é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira questão a se dizer aqui é o seguinte: a aparição, no contexto da nossa fé, ela tem, a gente chama essas aparições de uma aparição particular. A revelação pública, ela já acabou. Nosso Senhor Jesus Cristo encarnou no seio da Virgem Santíssima, cresceu, teve a sua vida, pregou o Evangelho, foi perseguido, foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou, foi para os céus. Enviou então os 12. Com a morte do último apóstolo, no caso São João, exilado então na ilha de Patmos, acabou-se a revelação pública. O pacote está fechado. A compreensão da vida, da fé, vem então através do magistério da igreja, que exerce com plenitude, né, essa autoridade que foi dada por Cristo. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então, a igreja, no atributo, né, na utilização, né, plena dos poderes dados por Cristo a ela, exerce então esse papel de fazer a interpretação e nos dar o direcionamento da nossa fé. Então, a revelação pública ela já acabou. Só que começa então, né, poucos séculos depois da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a gente tem, depois que a revelação termina, algumas pessoas então começam a referir aparições de Nossa Senhora. E são muitos casos, são muitas descrições, obviamente nem todas verdadeiras, mas existem questões que nós precisamos então estudar e precisamos então entender e ver. Dito desse modo, o que é necessário a gente dizer? A gente fez um vídeo anteriormente, vocês já devem ter visto, se não viu, vejam um vídeo até mesmo antes desse, em que a gente trata dos 4 dogmas marianos. Aquilo que está escrito, aquilo que está dito naquele vídeo é daquele jeito e ponto. Não cabe questionamento, porque são os 4 dogmas da nossa fé. E dogma não são questionados, não são para questionar, mas para crer. Se você se diz católico, você acredita então nos 4 dogmas de Nossa Senhora. Ela é mãe de Deus, ela foi assunta ao céu, ela é virgem então perpetuamente, antes, durante e depois do parto. E ela foi concebida sem o pecado original. Disso você não tem o direito, como católico verdadeiro, que é se for, de duvidar. Entretanto, das aparições de Nossa Senhora, você não tem obrigação nenhuma de acreditar. Não tem. Você não vai ser menos católico por dizer que Nossa Senhora não apareceu em Fátima. Das aparições modernas, aquela que chama mais a atenção. Se você disser, eu não acredito que Nossa Senhora apareceu em Lourdes, não há problema nenhum nisso. Mas você não pode duvidar que Nossa Senhora é virgem antes, durante e depois do parto. Você não pode duvidar que ela é a mãe de Deus e não simplesmente da parte humana de Jesus. Você não pode duvidar que ela foi assunta ao céu. Você não pode duvidar que ela tenha sido concebida sem o pecado. Não, acho que Nossa Senhora pecou. Não, isso não tem diálogo. É a nossa fé. Como eu disse no vídeo passado, que são balizas, são bases que nós precisamos para não cairmos, então, num relativismo e para nós entendermos melhor a nossa fé. Então, disso não dá para se duvidar. Mas as aparições, tudo bem. Quando a igreja diz que Nossa Senhora quando a igreja reconhece uma aparição, como por exemplo, a aparição de Nossa Senhora de Fátima é uma aparição que é reconhecida da igreja. A igreja não diz que Nossa Senhora apareceu, ela diz que ela declara o caráter sobrenatural da aparição, dizendo, olha, é provável que tenha havido
ali uma manifestação sobrenatural. Algo de Deus deve ter acontecido ali. Então olha como a igreja é cuidadosa até para declarar que uma aparição é verídica ou não. Por que isso, pessoal? Não tem que ser dito nada novo. Não há nada de novo a ser dito. Nossa Senhora, a única coisa... E se a gente vê o caráter das aparições, o conteúdo das aparições, a gente percebe isso de imediato. Quando as mensagens de Nossa Senhora, não tem nada de novo. A única coisa que ela diz em relação à nossa fé é aquilo que já foi dito. A vida de orar. Qual que é o fundamento, então, das aparições? Nossa Senhora lembrar aquilo que a gente deveria saber, que a gente acha que sabe, mas não sabe. Aquilo que a gente sabe, mas a gente não faz. Qual que é o mais importante de Fátima? É o terceiro segredo de Fátima? Se aquilo foi... Não! A importância disso é mínima. Isso para não dizer que praticamente não tem importância. A importância é a vida de oração, a penitência, a vida ascética, a busca de Deus, a verdade do mundo espiritual. O que há de verdadeiro, o que há de importante ali é isso. É nós relembrarmos aquilo que é fundamental para a nossa fé. Então não tem nada de novo. Nossa Senhora não veio contar novidade, ela veio lembrar o que nós esquecemos diariamente, esquecemos de rezar o terço, esquecemos da penitência, esquecemos do jejum, queremos uma vida de prazer, não queremos sofrer, não queremos dificuldades. É isso que ela vem nos lembrar. Né? Nossa Senhora, como eu costumo dizer, Nossa Senhora acha que a gente é burro, então, Vinícius? Não, ela tem certeza. Porque a gente sabe, mas a gente não pratica. A gente não reza, a gente não se penitencia, a gente não jejua, a gente não faz esse caminho ascético, essa busca por Deus. Então é esse o caráter. Então ela vai, Nossa Senhora vem como uma grande profetisa nas aparições. Para nos dizer, não, nada de novo. Assim como os profetas de hoje em dia, que vêm anunciar o quê? A segunda vinda de Nosso Senhor. Os primeiros profetas, Isaías, Jeremias, Marcos, vinham trazer o quê? A primeira vinda. Jesus veio. E depois os profetas... Marcos é evangelista. Mas os primeiros profetas, Jeremias, Isaías e tantos outros, né? Vem para nos dizer o quê? Né? Sobre a vinda do Messias, para preparar os caminhos do Senhor. Até João Batista duraram os profetas. Vem nosso Senhor Jesus Cristo e agora os profetas de hoje em dia vêm para nos dizer o quê? A segunda vinda de Nosso Senhor. Então eu posso falar, o Padre Paulo Ricardo é um profeta desse tempo, que vem para dizer o quê? Nada de novo. A segunda vinda de Jesus vem preparar os caminhos do Senhor. E Nossa Senhora, nas aparições, tem muito isso. A função dela é o quê? Dizer algo novo? Não, a revelação já está dita. Não tem mais nada para ser dito. Não tem mais nada para ser revelado. Ela só veio dizer aquilo que... só veio relembrar aquilo que já foi dito. Então, essa compreensão é extremamente importante para nós não darmos à aparição um poder que ela não tem. Colocarmos ela numa compreensão que ela não tem. E dizer o seguinte, de tudo que é dito, o menos importante, aquilo que é menos importante é esse porvir. Ah, o terceiro segredo, a igreja revelou ou não revelou todo o terceiro segredo? Isso é o fim do mundo, ela disse alguma coisa sobre o fim do mundo, ela sempre foi, sempre será uma mensagem apocalíptica as aparições de Nossa Senhora. Dificilmente você vai ter uma aparição que não tem esse caráter. Por que tem esse caráter apocalíptico? Porque é assim que nós devemos entender. Porque, de um modo ou de outro, Jesus não vai demorar 80 anos para voltar para mim. Eu já tenho 30 anos, 31 anos. Daqui a 80 anos, certamente, já estou morto. Então, a vinda de Nosso Senhor, ela é iminente. Ele está para vir, para mim. Seja na minha morte natural, ou seja na sua vinda gloriosa. Então, a gente precisa entender que o nosso tempo é curto. Vindo Jesus Cristo amanhã ou daqui a 1 milhão de anos. E ele está para vir, ele vem. Então, tem um caráter apocalíptico, porque todo profeta verdadeiro deste tempo, ou dos tempos anteriores, vai dizer a vinda do Senhor é iminente, mas não numa questão de data, numa questão de importância, de relevância. Ele vem. Eu preciso me preparar. Como aquelas virgens prudentes que esperavam a vinda de Nosso Senhor com o óleo da unção. Elas não sabiam a hora que viria.
Mas ele vem. Ele vem. E é preciso aguardar com o óleo da unção. Então, não tem problema. Ah, não acredito em Fátima. Não tem problema. Problema não. Não acredito que Nossa Senhora apareceu em natividade. Não acredito que Nossa Senhora... Não tem problema. Você não pode duvidar dos 4 dogmas. Você não pode duvidar que Nossa Senhora é a mãe de Deus. Mas há algo muito especial nas aparições. Há algo muito bom nas aparições. Que é relembrar aquilo que já foi dito. Que é estar na presença do Senhor, que é estar com Nossa Senhora, é rezar junto com ela a Deus. Os lugares de aparições são lugares especiais. Pessoas que não têm fé, muitas vezes visitam esses locais e têm uma experiência totalmente especial. São lugares em que ocorrem conversões, são locais em que ocorrem libertações. As pessoas se sentem bem, as pessoas se sentem renovadas, as pessoas só traz frutos positivos para os lugares que acredita-se que Nossa Senhora apareceu. Então talvez você esteja, se você não acredita e tem toda essa fé muito teologal, não é? Você não acreditando, acaba de receber grandes benefícios para a sua espiritualidade, para a sua busca profunda com Deus. Que não é mandatório, mas é especial, é uma graça, é um afago, é um carinho, é uma bênção. Então a gente precisa entender as aparições nesse contexto, de que é um bem que nós precisamos, né? Do qual nós podemos usufruir para o bem da nossa espiritualidade, do nosso crescimento como seres humanos, como pessoas de Deus, nosso crescimento espiritual. Então vamos dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Colocar as coisas nos seus devidos lugares. E aí, pessoal, começando, né, vem sempre, na questão da aparição, vem a questão do vidente em si, né? O vidente tem ali uma experiência que a gente chama de uma experiência mística. Não necessariamente ele é um místico, mas tem uma experiência mística. Teologia mística. De onde vem isso? Teologia do mistério. É mistério, misteriosamente. Quando uma pessoa dita mística diz que Deus falou com ela, Deus falou, mas não foi uma voz. Não é como vocês ouvem a minha voz aí através da gravação. Quando a pessoa diz que viu um anjo, viu um par de asas, ela viu, mas se tinha alguém do lado, provavelmente essa pessoa também não viu. Essa pessoa não viu. A pessoa tem uma experiência diferenciada, diferente, que não é comum, que não é corriqueira. Ela sente algo que o outro não sente. Então Deus fala, Deus age naquela pessoa de modo místico, de modo misterioso. Né? Às vezes as pessoas, principalmente o pessoal protestante, usa muito um termo que advém disso, né? Ah, fulano me entregou um mistério. Ah, tem lá na igreja a tia do mistério. É nesse sentido. Né? Desse caráter misterioso que Deus falou, Deus mostrou de uma maneira misteriosa que a gente não sabe dizer. Né? Eu sei dizer como você escuta a minha voz, faço a descrição aí, te dou toda a fisiologia do ouvido. Até chegar aí no seu lobo cerebral e você conseguir perceber o som que chega ao seu ouvido. Mas eu não sei explicar, em muitos aspectos, como uma pessoa diz ter uma visão, ou diz ouvir alguma coisa, ou sentir alguma coisa. Então a teologia do mistério, é aquilo, cognitio de experimentalis. O místico, ele prova Deus por natureza. Nós podemos conhecer Deus pelo estudo, pela vida de oração, pela meditação. O místico tem uma experiência com Deus. Então o místico pode entrar para o Santíssimo e sair de lá dizendo: eu tive uma experiência com o amor divino. Ele experimentou. Diferentemente de eu ler ou tentar entender como funciona, como é o amor divino. E aí a gente tem as maiores, entre aspas, as maiores atrocidades, os maiores escândalos no sentido da vida dos místicos e santos católicos, como por exemplo Santa Elizabeth da Trindade, que recebe o mistério da Trindade dentro de si. Olha o tamanho disso. O místico recebe revelações e graças que só não perde aí a sua própria alma e não morre porque ele tem uma alma, a sua alma não se desfaz porque ele tem uma alma imortal.
Os favores sobrenaturais que o místico recebe, eles são muito grandes. E aí o vidente ele vai ter uma experiência sobrenatural, vidente de Nossa Senhora. As palavras místico e vidente, elas não podem, as pessoas assustam, né? Associam mística com uma questão esotérica, né? Quando a gente é místico católico, aquele que experimenta Deus, que ouve Deus, que vê Deus, que sente Deus. E mesmo a palavra vidente dá a impressão de alguém que prevê o futuro, né? Tem esse pessoal, fulano é vidente, você liga para lá e ele diz o que vai acontecer no futuro, lê horóscopo, faz mapa astral, esse tipo de coisa. Não tem nada disso. O vidente é aquele que vê. No caso, o vidente, aqui está em questão para nós, o vidente de Nossa Senhora. Então, alguém que viu a Virgem Santíssima. E aí, nesse aspecto, há quem diga que existem, então, dois tipos de vidente. E uma coisa muito interessante para a gente poder entender aqui. O vidente que de tão santo vê Nossa Senhora, como é o caso de São Padre Pio. E o vidente que tem uma experiência sobrenatural com a Mãe de Deus, vê a Mãe de Deus, mas para que ele se santifique. No primeiro caso, a gente tem alguém então muito santo, como por exemplo Santa Gema Galgani, que via a Virgem Santíssima, que Nossa Senhora deitava no colo dela, ela chorava, ela deitava no colo de Nossa Senhora, ela conversava com a Mãe de Deus, ela batia papo com a Mãe de Deus, muito mística Santa Gema Galgani. De tão santa ela via a Mãe de Deus. Claro que estava ali também santificando, mas é diferente daquele místico que tem a experiência para que se santifique. Então, por mais que muitas vezes vai se olhar aí, obviamente, quando vai se analisar um vidente, se tem uma dita aparição, e vai se ver aquele vidente, se aquela aparição realmente é verdadeira, você vai ver se a pessoa que diz ver é uma pessoa honesta, e, enfim, vai fazer uma grande investigação sobre a vida daquela pessoa, não necessariamente é uma pessoa santa. Então as pessoas cobram aí, muitas vezes, uma conduta perfeita e ilibada. Na verdade, uma grande questão disso, cobra que seja santa a pessoa que viu Nossa Senhora e acha que por isso, se a pessoa não é, digamos, santa, né, é uma pessoa correta, uma pessoa de Deus, etc., honesta, que não vai falar mentira, né, que vai dizer que está vendo Nossa Senhora, na verdade não está vendo nada, para ganhar dinheiro ou outra coisa. Né? A pessoa não é assim, mas não é uma pessoa ainda, é uma pessoa ainda em construção. Está em processo de santificação. Então, não é correto. Na verdade, não invalida o fato de que o vidente não seja ainda um santo. Mas talvez Deus dê aquela experiência particular, como eu já disse, para a santificação. Dá a experiência para aquela pessoa, para que ela possa se santificar. Então é essa a questão. O próprio Fausto, o vidente de Nossa Senhora de Natividade, ele pela descrição era um homem muito bom, mas que ainda não era um santo. Não sei se morreu santo, é impossível dizer isso. Não sei como morreu, não sei o que está escrito no livro. Mas que é tão óbvio na história que ali ele se santificou. E aí eu proclamo aqui, declaro aqui, na verdade, a minha solidariedade ao místico, de um modo geral. Não as pessoas que dizem ter experiência, simplesmente, na verdade, estão mentindo. Não é isso. Mas as pessoas que têm essas experiências, elas sofrem muito. Isso precisa ser levado em consideração, sendo isso sobrenatural ou não. No livro, eu vou falar isso mais à frente com vocês, mas você vê quanto sofreu o Fausto com falas maliciosas das pessoas cobrando que santidade dele, etc., dizendo que era tudo mentira, etc, etc, etc. E própria angústia que o místico tem de saber se aquilo aconteceu realmente ou não. Porque se a aparição for verdadeira, pode ter certeza que a pessoa vai apresentar dúvidas, vai apresentar insegurança. Né? A gente tem que duvidar muito daquela pessoa que diz que tem certeza absoluta. Não é assim. A própria Santa Gema, por exemplo, no fim da vida, duvida de tudo aquilo que ela viveu. Né? Numa crise pela qual ela passou. Próprio também ali do processo dela. Próprio processo de santificação dela. Então,
a gente precisa entender essa questão do vidente. Então ele sofre muito. Santa Teresa de Jesus sofreu muito quando teve a experiência mística dela. Sofreu muito. Sofreu profundamente. Nas incertezas e dúvidas que ela também tinha devido à sua experiência. E depois, com o tempo, ela foi entendendo que realmente se tratava da Mãe de Deus. Desculpe, ela não era vidente Nossa Senhora, mas que realmente se tratava de uma experiência sobrenatural. Então, o vidente sofre só por esse aspecto. De que as pessoas vão dizer que, na verdade, a experiência dele não é uma experiência verdadeira. Então, as visões, de modo geral, elas podem ter, então, três naturezas. Ela pode ter um caráter divino, as experiências místicas, de um modo geral, incluindo a aparição. Ela pode ter um caráter diabólico. Ela pode ter um caráter meramente humano, psicológico, psiquiátrico. Ou não necessariamente algo psicológico, não no sentido pejorativo da palavra, mas no sentido de a pessoa com muita fé, às vezes inserida em muitos jejuns e penitência, etc., por uma fraqueza natural. Acho que tudo é uma experiência sobrenatural, uma certa falta de discernimento, mas não por maldade, por ignorância, por não saber lidar com a vida espiritual de modo adequado. A gente tem o primeiro caso, que é quando Deus em si dá essa graça. É uma questão. Nós temos o segundo caso, que pode ser diabólico. Mesmo os santos tiveram experiências, foram enganados pelo demônio. Geralmente o místico ele vai passar por isso. Ele vai ter experiências divinas, verdadeiras, pode ser que ele se confunda em algumas coisas, e pode ser que seja diabólico. Algumas coisas o demônio vai tentar entrar nisso, pode ter certeza que ele tenta entrar em tudo. Então algumas experiências, mesmo os grandes místicos, algumas experiências são verdadeiras, são divinas, outras são diabólicas, e outras talvez sejam humanas. Isso numa única pessoa. Então não dá, por exemplo, para você dizer que toda experiência de um santo, que seja for uma experiência de Deus, sempre precisa dizer. O que a igreja atesta é a santidade daquela pessoa. E não necessariamente, obviamente, tudo aquilo que ela diz ter vivido, sentido e ouvido da parte de Deus. O povo usa muito citação de santo para isso, para aquilo, e acha que aquilo é um dogma. Não é. Então, a igreja declara um santo, ela declara a vida dele. E não necessariamente todas as experiências que ele passou aí durante a sua vida. Né? São Felipe Neri. Tem um episódio muito engraçado, né? Em que Nossa Senhora aparece para São Felipe Neri. Ele vai e cospe na cara dela. E aí, na verdade, era o diabo. O diabo, então, estava travestido de Nossa Senhora e se transforma, então, em diabo e aparece para ele e fala com ele: como você sabia tão rápido que era eu e não era Nossa Senhora? Ele, naquele jeito, Felipe Neri, diz: Nossa Senhora nunca apareceria para mim. Tamanha a humildade daquele santo, que não se julgava digno de receber uma aparição da Mãe de Deus. Então, mesmo um santo do tamanho de São Felipe Neri tem uma experiência diabólica. O demônio aparece, o demônio perturba. Mesmo a descrição de Santa Teresa, você vai ver que muitas coisas que ela sofreu espirituais, digamos assim, eram, na verdade, diabólicas. O sofrimento que o demônio causava, e etc, etc, etc. Então, funciona dessa maneira. Então, não tem nada de grandioso, no sentido negativo, de uma pessoa ter uma experiência, na verdade, é uma experiência diabólica. Claro que com a graça de Deus, na vida de oração e a santidade, Deus vai dando discernimento para aquela pessoa. Mas isso pode vir a acontecer com qualquer pessoa, e não necessariamente aquela pessoa seja ruim, pelo contrário. Às vezes faz parte também do processo de santificação da pessoa. Pessoas podem ter isso por uma questão puramente psicológica, psiquiátrica, ou, como eu falei, por uma fragilidade aí na vida espiritual e a própria incapacidade de lidar com os fenômenos sobrenaturais. Santa Teresa descreve isso também em um de seus livros, uma de suas obras orgânicas, falando sobre as irmãs, e conta até o caso de uma irmã que vivia muito em jejum, muito em oração, mas era uma mulher naturalmente fraca. Então tudo ela achava que era roubo. E caía no chão, ficava distendida no chão lá durante aí horas, dizendo que estava tendo um arrobo. Na verdade era pura fraqueza, porque não se alimentava de maneira adequada, fazia muito jejum, de um modo exagerado, e tinha não conseguia lidar com a vida espiritual. Não necessariamente era uma mulher ruim.
Então veja a dificuldade muitas vezes, nós vamos falar disso mais à frente, mas a dificuldade de lidar com esse grande universo aí de vida espiritual. Os estudos, o discernimento que vai ser necessário ser realizado para, por exemplo, dizer se uma aparição provavelmente é sobrenatural, ele é muito grande e requer muita sabedoria, cuidado, vida de oração e muito discernimento. Então, é mais ou menos esse traço que a gente tem. Não necessariamente o vidente era um santo. Pode ser que seja um santo. Pode estar, então, santificando. Então, de modo algum, cabe a nós julgar, né? Ou dizer, como já vi pessoas falando do Fausto. Ele diz que ele era um homem ruim, não sei o quê. A pessoa nem conhecia e não acredito que fosse, não, porque ele era um homem ruim. A pessoa nem conhecia. E estava lá falando mal. É assim, as pessoas são assim, infelizmente. Mas não cabe a nós cobrar santidade ilibada daquela pessoa. E isso é muito complicado também, porque eu lembro eu conheci foi uma amiga pessoal minha, a irmã Márcia, que faleceu há pouco tempo, e ela foi amiga do Guido, né? E uma coisa que ela me contava, o Guido, que é servo de Deus, né? Tem o processo de canonização, que é o surfista do Rio de Janeiro, que era médico, era padre, etc. Aliás, era seminarista, né? Entrou para o seminário. Mas ela contava que muitas vezes muitas pessoas quando, depois da morte dele, falavam que o Guido era santo, né? Muitas pessoas falavam, não, duvidando então. Não sei se o Guido era santo, a igreja que vai dizer isso. Mas o nosso próprio conceito de santidade, o conceito de santidade das pessoas, ele é multiverso. Então, às vezes, o santo vai ser quem a gente menos acha que é. Né? Aquela pessoa que, às vezes, a gente espera um determinado padrão de santidade e não é aquilo que a gente encontra. E, na verdade, o santo está ali escondido. Às vezes, atrás de um jeito engraçado, simples, humano. E não necessariamente aquele ortodoxo, fechado, que não conversa, que não... Então, esse próprio conceito é difícil. E conceituar a santidade interiormente é um grande desafio. Entender do que, na verdade, se trata. Teologar sobre isso, eu fazer uma aula aqui para vocês sobre santidade, isso é muito fácil. O problema é eu transformar a minha vida em santidade. No contexto tão complexo e difícil da vida em que eu vivo, eu ser santo de verdade. Eu ser verdadeiramente Deus, isso é muito difícil. Uma nota fria, um livro, uma leitura, uma pessoa com intelecto bom consegue fazer. Que tenha tido uma inteligência média e uma educação razoável. Mas fazer aquela nota fria de um livro se transformar no comportamento de uma pessoa no mundo cada vez mais complexo que a gente vive, isso sim é um grande desafio. Isso, na verdade, é um grande milagre. Então a gente precisa, então, da busca de Deus na nossa fé. A busca de Deus através da vida de oração e através do estudo. E buscar, então, viver esse grande desafio, lutar diariamente para viver esse grande desafio, que é a santidade. Pessoal, eu paro por aqui, então eu espero vocês na semana que vem para a gente poder continuar o nosso assunto e eu vou adentrar, então, se Deus quiser, no aspecto mais específico das aparições. Um abraço para vocês, beijão, fiquem com Deus, não se esqueçam de curtir, compartilhar e mandar esse vídeo para os seus amigos. Se você gostou do vídeo, mande para os amigos. Se não gostou, mande para os inimigos. Você só não pode deixar de mandar para alguém. Um abraço, fiquem com Deus. Até a próxima.